Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso curso da inclusão na perspectiva de pais, alunos e também dos professores. E vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão na prática, como é que ela ocorre lá na sala de aula ou dentro do contexto da escola. Aqui nós temos essas grandes engrenagens que estão simbolizadas aqui pelas síndromes, pela diversidade, pelos transtornos, pela deficiência, pelos alunos, pelas dificuldades de aprendizagem e também pela família. Porque são grandes engrenagens que movimentam o nosso contexto da escola, que movimentam o contexto da sala de aula, e todas estas precisam estar funcionando plenamente para que todos esses alunos consigam desenvolver as suas habilidades, para que eles consigam alcançar conhecimentos e também transformar a sua própria vida. Como estamos dialogando já há alguns dias, hoje eu trouxe essa imagem aqui que ilustra bem o conceito de inclusão. No primeiro momento, nós temos a exclusão, que ocorre quando só uma parte desse grupo é privilegiada, só uma parte desse grupo realiza as atividades e outra que permanece fora. Então aí nós estamos no conceito de exclusão. A segregação é quando ocorre a divisão desse grupo e ambos distintos, ou seja, não tem uma interligação de ambos e isso ocorre então o processo de segregação. Já chegando perto do conceito de inclusão, mas ainda não o ideal, nós temos o conceito de integração, ou seja, quando estas pessoas estão dentro deste grupo e este grupo também tem uma subdivisão, ou seja, ele atende a uma particularidade e também atende a outra. E não há uma relação, não há uma interligação. Eles estão ali, mas não estão. E esse é o conceito que tanto estamos abordando nesse curso, que é o conceito da inclusão. O que é esse conceito da inclusão? Ele nos permite que todas essas pessoas possam participar de todas as atividades dentro desse processo e que todas recebam igual atenção. Incluir, pessoal, significa o quê? O que significa incluir? Então aqui nós temos 4 imagens para estimular o nosso pensamento a respeito desse incluir. Primeiro, a pessoa ou o sujeito que está dentro desse processo, o processo que vai ocorrer dentro desse contexto, o contexto que indica onde está acontecendo todo esse processo e o tempo, né? Quando que isso vai acontecer, hoje, amanhã, no nosso dia a dia, na nossa rotina de sala de aula, na rotina fora da escola, enfim. Então a gente precisa entender que este aluno, que esse sujeito é a pessoa importantíssima dentro desse processo. E que tudo isso só vai ter algum significado, algum sentido, se atingir as necessidades desse sujeito. Sendo assim, pessoal, eu convido a vocês a pensar um pouquinho. Será que nós desenvolvemos potencialidade e autonomia ou mantemos esses sujeitos dentro de uma bolha? Então essa pergunta é para a gente pensar um pouquinho da necessidade e da importância do nosso processo educativo escolar. Se eu mantiver essa criança dentro de uma bolha, provavelmente essa criança terá algumas limitações no seu desenvolvimento. Né? Então, se eu mantenho ele, impeço que ele explore o ambiente, que ele explore o mundo ou que explore novos saberes, essa criança permanecerá sempre nesta bolha. E esse não é o nosso trabalho dentro da inclusão. Dentro da inclusão, nós precisamos desenvolver essas
potencialidades, desenvolver essa autonomia e essa independência. E isso também é tarefa da escola. Dentro da escola nós precisamos trabalhar muito dentro dessas questões, de desenvolver, de potencializar esse sujeito, buscando estratégias, buscando novos recursos, metodologias diferenciadas, a fim de que este sujeito ele consiga se desenvolver plenamente. Então, mais uma questão para a gente pensar um pouquinho e refletir. Escola, sala de aula e professor. Eu gosto muito de usar essas imagens do Einstein porque ele nos traz, às vezes, imagens ou frases que são bem do nosso dia a dia, bem do nosso cotidiano. Então diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, com essa frase, fica aqui uma reflexão e uma situação também de pensamento. Será que eu desenvolvendo as atividades da mesma forma como eu desenvolvia para essa galera, para esses alunos que estão em uma outra era, em um outro contexto, será que isso está fazendo a diferença na vida deles? Será que eu mantendo sempre a mesma metodologia, as mesmas estratégias, será que eu consigo potencializar o desenvolvimento desse sujeito? Essas são algumas perguntinhas que a gente precisa ter bem claro quando nós estamos dentro da sala de aula, porque o nosso papel dentro da sala de aula ele é fundamental, e através das nossas atividades que nós conseguimos muitas vezes chegar até os lares dessas crianças e modificar também alguns conceitos que até a própria família tem. Então, como que nós estimulamos o desenvolvimento desse aluno dentro da escola? A educação infantil ela é uma etapa primordial do desenvolvimento da criança. Então, nesta fase, nós precisamos desenvolver todas as habilidades ou tentar estimular tudo que for necessário à vida desse aluno. Então, nós temos que utilizar estratégias de pintura, de artes, de natureza, de explorar o ambiente, de explorar toda essa realidade existente na vida desse aluno. Nós precisamos trabalhar muita música, muita canção, muito som. Precisamos desenvolver também brincadeiras, interagir, brincar, explorar as possibilidades do corpo, explorar as possibilidades da mente, tudo através deste lúdico. Aqui nós temos mais uma imagem também que ela vem ilustrar bem o nosso conceito da inclusão. Aqui nós temos uma criança com uma tecnologia assistiva que ajuda a desenvolver para que ele consiga segurar o brinquedo e tudo mais, e ele também possa explorar a brincadeira, o jogo simbólico e tudo que está ao alcance dele. Então, esta grande diversidade que a inclusão nos permite, ela só é possível quando nós mudamos a nossa maneira de ser, quando nós mudamos o nosso planejamento, quando nós trabalhamos questões que são essenciais ao desenvolvimento de todos. Então, usem e abusem de tinta, de pintura, de colagens e recortes, explorem a natureza, explorem o ambiente, as árvores, as folhas, as sementes, as brincadeiras, explorem corpo, som, música, porque tudo isso, pessoal, ajuda ao desenvolvimento desse indivíduo. Independente se ele tem alguma deficiência, alguma limitação, essas são algumas das estratégias que mais beneficiam o nosso fazer pedagógico. E elas são primordiais dentro de qualquer processo educativo. Então aqui nós temos mais uma imagem que ilustra bem essa questão que eu venho falando com vocês, que a inclusão a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Essa frase do Paulo Freire vem a corroborar com o nosso trabalho, principalmente porque
a inclusão ela não ocorre quando todos somos iguais. Ela existe porque todos somos diferentes. Cada um dentro do seu jeito, cada um dentro das suas particularidades, cada um dentro das suas especificidades. E isso é o que faz essa diversidade que nós temos no nosso mundo, no nosso Brasil, essa diversidade existente dentro da sala de aula. Então essa inclusão, ela precisa ir além. Ela precisa se aproveitar de todas essas potencialidades desses sujeitos. E mais uma vez, então, o brincar é uma ferramenta essencial para a inclusão. Por isso que eu digo, né, pessoal, na educação infantil a gente percebe que este universo ele é mais didático, mais vivo, mais contagiante, porque as crianças elas não veem o outro com as suas limitações ou com as suas deficiências. Ela vê no outro um colega, um amigo, alguém que ela possa brincar, interagir. Então é esse sentimento que a gente precisa resgatar através da brincadeira, através do lúdico, através de tudo aquilo que transforma o fazer pedagógico dentro da escola. E mais uma imagem, então, pessoal, para a gente pensar um pouquinho, né? Inclusão. Essa criança com os olhinhos fechados representa a inclusão, a inspiração, a empatia e também a atenção. Por quê, pessoal? Porque nós precisamos, quando trabalhamos com a inclusão, quando trabalhamos com pessoas, com crianças, de nos colocarmos no lugar desse outro, de ver como esse outro aprende, de ver como esse outro interage, como que ele se relaciona com o mundo, como que ele se relaciona com os colegas e como ele se relaciona com tudo aquilo que faz parte da vida dele. Então nós precisamos muitas vezes ter esse olhar interior, né? Olhar para o nosso interior e ver o que realmente é necessário, o que é preciso fazer para cada um, para cada aluno, para cada sujeito, para cada criança que nós temos dentro desse processo de escolarização, dentro desse processo educativo. E esse olhar muitas vezes exige que nós tenhamos também atenção, que a gente consiga enxergar tudo aquilo que é significativo na vida desse aluno, para garantir que ele tenha, sim, condições de se desenvolver junto aos demais. Então, pessoal, o que fazer? Vocês sabem, né, que a escola é um espaço muito diverso. Ela tem uma diversidade existente, diversidade cultural, diversidade étnica, uma diversidade de saberes. E o que fazer? Muitas vezes a gente pergunta, né, o que fazer? Eu tenho um aluno com uma condição assim, e o que fazer para desenvolver essa aprendizagem desse aluno? Vou ficar pensando nas estratégias, na receita do bolo, na mágica? Porque muitos dizem que a questão da inclusão é uma questão de mágica, né? Uma questão de receita de bolo. E muitos ficam esperando que os professores ou que os cursos de formações nos deem uma receita pronta de bolo, tipo, vamos seguir com esses ingredientes, com essas metodologias, com esses instrumentos e vamos alcançar o que de fato um resultado final. E quando isso na verdade não é assim. Cada dia é uma novidade, cada criança tem a sua condição, cada criança tem a sua vivência e nós precisamos resgatar todas essas vivências, colocar tudo dentro de uma tigela gigante, mexer e ver tudo o que nós podemos extrair de bom desse caminho aí, dessa mistura. Então muitas vezes a gente pergunta o que fazer, né, pessoal? Que estratégias utilizar? E muitas vezes a gente precisa ter esse olhar para o nosso interior e ver as possibilidades desse aluno,
ver o que ele pode, o que ele não consegue, sempre buscando adaptar, criar, fazer com que esse aluno participe, com que esse aluno se motive. Só que para isso nós precisamos conhecer o nosso sujeito, conhecer o nosso aluno, saber das necessidades, das potencialidades, das limitações e não permanecer só na limitação ou só na limitação ou só mesmo nos laudos, que é o que sugestiona a nossa próxima imagem. Então, pessoal, é preciso esperar que tenhamos rótulos, que esses alunos tenham rótulos que nos digam todas essas informações, que nos digam de como utilizá-los, de como fazer com que dê certo. Nós precisamos esperar pelos remédios, quando a questão é clínica. Nós precisamos esperar pelos laudos, porque isso é uma grande dificuldade também, né, pessoal? Quando a gente fica limitado a um documento, a um papel, como se este papel, este laudo, fosse nos dar um rótulo de quem é esse sujeito. Isso não. Então nós precisamos buscar. Tudo bem que esses laudos são importantes para que a gente conheça a realidade desse aluno, mas eles não podem ser decisivos para esse fazer. Eles precisam ser uma porta, uma possibilidade para que a gente consiga entrar neste universo e desvendar todos os caminhos, todas as engrenagens e tudo que essa criança consegue ou conseguirá realizar. É preciso esperar tudo isso para fazer a nossa prática pedagógica valer a pena? É preciso? É preciso esperar por todos esses detalhes? Aqui nós temos então um exemplo de uma charge que ilustra bem esse conceito de inclusão. Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Então vejam só, pessoal. Essa imagem ela ilustra o nosso sistema educativo, né? O nosso sistema educacional aí do Brasil. Ou seja, dar uma tarefa e pedir que todos a executem. E vejam só as particularidades de cada um. Aqui nós temos um peixe, um elefante, um macaco, um pinguim, enfim. Mas vamos pensar um pouquinho na sala de aula. Será que essa diversidade não está dentro do nosso espaço escolar? Será que todas as tarefas que eu propuser serão realizadas da mesma forma? Olhem só, pessoal, imaginem se o elefante conseguirá subir a árvore. Imaginem se um pinguim conseguirá subir na árvore. Se o peixe conseguirá subir na árvore. Claro, né, pessoal? Então essa charge é para a gente pensar um pouquinho nessa questão que nós estamos falando diariamente aqui no nosso curso. Igualdade de condições ou equidade. Então aqui nós temos mais duas imagens que nos ilustram bem esse conceito de igualdade e equidade. Igualdade é quando nós damos as mesmas condições para todos. E equidade é quando todos conseguem ter as mesmas condições de uma forma justa. Nessa mesma imagem aqui também, a bicicleta, a nossa diversidade de pessoas, né, a nossa diversidade cultural também, a nossa diversidade física, e como que todos esses sujeitos aqui terão condições de andar na bicicleta. E a equidade é quando todos realizam dentro das suas condições ou dentro das suas possibilidades.
Então, pessoal, já que nós conversamos um pouquinho sobre a equidade, sobre a igualdade e sobre o que nós já conversamos de estratégias ou de tudo aquilo que é viável dentro do espaço escolar, essa frase eu acho que vem bem a calhar com o que nós estamos discutindo e formando de conceitos. Não espere que aconteça, faça acontecer, pois tudo na vida é uma questão de querer. Então, se a gente ficar pensando nas limitações ou nos rótulos, como já falamos anteriormente, e não se mexer para que isso aconteça, para que isso saia, para que isso ganhe outra visão, nós estamos limitando também a nossa prática pedagógica. Então não espere que aconteça, faça acontecer. Não espere pelos laudos, pelos rótulos. Trabalhe, faça acontecer na sala de aula. Estimule essas crianças, estimule os alunos, cante, dance, pule, brinque, trabalhe com pintura, com recorte, com colagens, brinquem, porque brincar também é uma forma de incluir. A inclusão é uma filosofia que abraça a ideia de que todos têm algo de valor para contribuir e que todos têm o direito de pertencer. Então, Lisa Friedman nos traz essa ideia bem clara, né? Que a inclusão é uma filosofia. Faça dessa inclusão ser uma filosofia da sua vida. Que abrace a ideia de que todos têm algo a contribuir e de que todos têm esse direito de pertencer aos espaços, aos lugares, e todos têm a condição de se desenvolver plenamente dentro das suas condições, dentro das suas capacidades. Então tá, pessoal. Eu acho que por hoje era isso. Agradeço um pouquinho da paciência de todos. E vamos pensar nessa questão da inclusão dentro da sala de aula. Vamos pensar na inclusão dentro do nosso fazer pedagógico. Vamos pensar nessas estratégias que podem ajudar os alunos a se desenvolverem. E vamos fazer o que for possível, o que for impossível para tornar esta prática essencial para a vida desses alunos. Porque muitas vezes a gente sabe que na escola é onde eles recebem essa instrução. Então cabe de nós ter esse lado de empatia, de nos colocarmos no lugar desse sujeito, deste aluno, e pensar: o que será que eu estou fazendo para ajudar esse aluno? Será que tudo aquilo que eu planejo tem sentido, tem fundamento para a vida dele? Ou será que eu preciso ter esse olhar para o meu interior e ver o que eu posso modificar, o que eu posso alterar para ajudar o desenvolvimento desse aluno? Receita de bolo, vocês sabem que a inclusão não nos dá. A sala de recursos não dá a receita de bolo para os professores. Sigam tais e tais passos que vocês vão desenvolver o processo, vocês vão desenvolver as condições e habilidades nos alunos. Nós precisamos de tudo isso, pessoal. Nós precisamos da sala de recursos, nós precisamos dos professores, nós precisamos da família, nós precisamos da escola, do professor, nós precisamos de todos para poder fazer o processo de inclusão valer a pena. Senão, seria apenas manter o tempo ocupado dessa criança sem ter um resultado essencial. Então, vamos pensar um pouquinho nessa inclusão, vamos ver se realmente a nossa prática está valendo a pena, se tudo aquilo que eu estou oferecendo para o meu aluno tem fundamento para ele, tem relação na vida, no dia a dia desse aluno. Se nada disso tiver sentido, infelizmente a nossa prática não atingiu o nosso objetivo. Então tá, pessoal, um bom curso para vocês e nos vemos em uma próxima.